Vamos falar sobre uma sensação que, olha, quase todo mundo conhece, mas que pouca gente consegue colocar em palavras. Aquele desconforto sutil que aparece bem quando, do lado de fora, parece que está tudo certo. Essa frase, ela resume perfeitamente o ponto de partida da nossa conversa. É sobre aquele estado interno que é super comum, sabe? A vida tá andando, as contas estão pagas, as tarefas são feitas, mas por dentro alguma coisa parece fora do lugar. Então, para a gente conseguir nomear esse sentimento, o primeiro passo, na verdade, é entender o que ele não é. Vamos começar eliminando algumas coisas. É bem importante fazer essa distinção, tá? Não estamos falando de uma depressão profunda, de uma tristeza que paralisa. É algo bem mais sutil, mais espalhado. E também não é aquela ansiedade que dispara o coração, sabe? Aquela que tem uma causa que a gente consegue apontar. Não, é um estado mais quieto, mas que ao mesmo tempo inquieta. Bom, se não é tristeza nem ansiedade, o que é então? Aqui a gente começa a chegar mais perto. É como se a motivação, aqueles objetivos que moviam a gente, de repente perdessem a cor. A engrenagem ainda gira, mas o propósito parece que sumiu. E aqui está o ponto crucial. A nossa cultura ensina a gente a ver esse sentimento como um erro, uma falha, um buraco que precisa ser preenchido para ontem. E essa urgência toda faz a gente reagir de umas formas bem previsíveis. Essa ideia de que o vazio é algo ruim acaba disparando uma reação quase que instintiva. Nossa mente corre para tentar tapar esse buraco. Mas como que ela faz isso? Pois é, essa sensação não é nada confortável. Então nosso primeiro instinto é fugir dela. A mente se apressa para preencher aquele espaço, para abafar o silêncio com a primeira coisa que aparecer na frente. E como a gente faz isso na prática? Geralmente de 3 jeitos. A gente busca distrações para encher o silêncio de barulho, a gente toma umas decisões por impulso para criar uma falsa sensação de que tem um rumo, e a gente mergulha de cabeça na produtividade para ocupar cada minuto e não ter tempo para pensar. E esses exemplos aqui? Quem nunca, né? Abrir o celular sem nem saber por quê, ou mal acaba um projeto, já pular para o próximo sem nem respirar. É essa necessidade de preencher cada segundo do dia como se uma pausa fosse o nosso pior inimigo. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. A gente age como se o silêncio da nossa própria mente fosse uma ameaça que precisa ser combatida com ruído o tempo todo, seja um ruído de fora ou de dentro. Mas e se essa não for a única maneira de olhar para isso? A próxima parte da nossa análise propõe uma virada de chave, uma mudança fundamental na forma como a gente interpreta esse tal de vazio. E aqui está a grande sacada. A proposta é parar de enxergar esse sentimento como falta e começar a enxergar como espaço. É deixar de ver um buraco para começar a ver uma clareira. É uma troca simples de palavras, né? Mas que tem consequências gigantescas. Pensa bem, quando uma rotina perde o sentido, quando um relacionamento antigo se transforma, quando um grande objetivo é finalmente alcançado, o espaço que surge depois não é o fim, mas sim a condição necessária para o começo de uma coisa nova. E essa pergunta que pode mudar tudo. E se, em vez de um problema para resolver, esse vazio for, na verdade, um convite, uma abertura para uma nova fase, uma nova identidade, uma nova forma de existir? Então vamos avançar um pouco e entender como essa tal abertura funciona na prática. O que é que acontece quando a gente decide não preencher o vazio correndo? A gente pode chamar esse período de intervalo. É um espaço de transição, sabe? O eu antigo já não serve mais, só que o eu do futuro ainda não nasceu. É um estado de suspensão e ele é absolutamente fundamental para a nossa evolução. Isso não acontece uma vez só na vida. Esses intervalos fazem parte do processo. Na adolescência, entre fases diferentes da carreira, depois de perdas importantes e, o que é curioso, até depois de grandes conquistas, quando aquele objetivo que movia tudo simplesmente deixa de existir. E aqui está o poder desse intervalo. Quando a gente para de tentar abafar o silêncio, umas perguntas muito importantes começam a aparecer. Perguntas que não têm a menor chance de surgir no meio da correria do dia a dia. Elas são, na verdade, um mapa para a nossa próxima fase. E agora, a gente chega na conclusão, que traz uma forma muito bonita, até poética, de abraçar esse processo de reorganização que acontece por dentro. Pensa no silêncio entre duas músicas. Ele não é a ausência de som, né? Ele é o que prepara o nosso ouvido para a próxima faixa. É o que dá valor tanto à melodia que acabou, quanto a que está para começar. Ou essa aqui. Aquela pausa minúscula na respiração não é falta de ar. Pelo contrário, é um ponto de quietude, uma virada essencial no ciclo da vida. Sem essa pausa, o ritmo todo se quebra.
E para terminar, como num processo criativo. A página em branco não é ausência de conteúdo, é potencialidade pura. É o terreno fértil de onde absolutamente tudo pode nascer. E a gente encerra com esse pensamento. Talvez o vazio não seja a ausência de vida. Talvez aquele desconforto que a gente sente seja o barulhinho da própria vida se arrumando por dentro. Talvez esse espaço seja, no fim das contas, o sinal mais profundo de que a gente está vivo e em constante transformação.